Dando continuidade aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 12, João Batista, quando ele está falando aqui do Senhor Jesus, ele diz o seguinte: sua pá está em sua mão, e limpará com cuidado sua eira. Recolherá seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo inextinguível. Antes de dizer essas palavras, João ele havia dito que ele veio primeiro para batizar com água o Senhor Jesus, que é mais poderoso, que é maior do que ele, viria depois para batizar com o Espírito Santo e com fogo. E ele fala aqui no versículo 12 que a sua pá está em sua mão. Para que serve a pá? Para limpar, para separar, para dividir. Então a pá está onde? Na mão. Ele não vai pegar a pá ainda, a pá já está na mão. E ele diz que ele limpará. Ele vai limpar. O que é limpar? Limpar é tirar a sujeira. Limpar é tirar o que não presta. Então a pá, o Senhor Jesus, claro que isso é uma alegoria, mas é como se ele tivesse uma pá na sua mão. Não é o que João Batista diz aqui? Sua pá está em sua mão. Quer dizer, a pá está na mão dele. Qual que seria a pá? Ou o que seria a pá? A pá é a palavra de Deus. A pá é o quê? É a palavra de Deus. E limpará com cuidado a sua... Quer dizer, ele vai limpar. Ele vai tirar o quê? A sujeira. A eira seria como se fosse uma plantação. Então ele vai tirar a sujeira da plantação, porque junto com o que ele havia plantado, né, que é o trigo, cresceu o quê? A sujeira, o joio, né, no meio do trigo. O joio cresceu no meio do trigo. Mas ele vai fazer o quê? Vai chegar um momento em que ele vai limpar. Ele vai tirar a sujeira, ele vai tirar o que não presta do meio do quê? Do meio daquilo que presta. Melhor dizendo, ele vai tirar o que presta do meio do que não presta. Ele vai limpar. Vai tirar a sujeira com cuidado. Quer dizer, não vai ser uma coisa feita de qualquer jeito, de qualquer maneira. Vai ser uma coisa que vai ser feita com cuidado. Para quê? Para não correr o risco de tirar o quê? Aquilo que não deveria, né? Porque é como ele falou sobre aquela parábola do joio e do trigo, né? Que os servos queriam arrancar. O inimigo plantou o joio no meio do trigo e os servos lá queriam arrancar o joio. Aí o Senhor falou, não, se você arrancar o joio, vai acabar. Pode acontecer de, por um engano ali, você acabar tirando o trigo também. Então é melhor deixar os dois crescerem juntos. Quando for na hora da colheita, a gente vai saber o que é e o que não é. Então por isso que ele fala aqui, limpará a sua eira com cuidado. Com cuidado. Quer dizer, não vai ser uma coisa feita de qualquer jeito, de qualquer forma. Vai ser uma coisa feita com cuidado. Vai ser uma coisa feita com cautela. Para que não venha acontecer de arrancar aquilo que não era para ser arrancado. Você vê a colheita. As pessoas que pelo menos prezam pelas suas plantações, elas fazem a colheita como? Com cuidado. Porque elas não querem tirar uma coisa que não deveria e deixar lá algo que não deveria. Quando uma pessoa limpa uma coisa
de qualquer jeito, aquilo vai continuar sujo. Mas quando a pessoa limpa algo com cuidado, aquilo fica limpo. Quando a pessoa limpa de qualquer jeito, há a possibilidade da sujeira continuar ali. Mas quando a pessoa limpa algo com cuidado, direito, não tem como a sujeira ficar. Então, por isso, ele vai limpar com cuidado. Para que não venha ficar sujeira. Para que não corra o risco de tirar uma coisa que não era para ser tirada e deixar algo que era para ser tirado. Então, por isso, a limpeza será feita com cuidado. Ele vai limpar com cuidado a sua eira, a sua plantação. E, em outras palavras, é esse mundo. É esse mundo. Porque todos nós, seres humanos, somos como o quê? Como árvores que fomos plantadas. E cada um tem dado fruto, não é verdade? O fruto é o que? As escolhas. Uns têm dado um fruto bom, os outros têm dado frutos maus. A maioria tem dado frutos maus. Mas vai chegar um momento em que aquele que plantou vai vir fazer o que? Vai vir recolher. Ele fala que sua paz está em sua mão e limpará com cuidado. Então vai chegar um momento que ele vai fazer o que? Ele vai limpar. E aí ele vai separar o que presta daquilo que não presta. Mas não é ele que escolhe o que presta e o que não presta. É cada um de nós. Deus, ele nos deu um poder. Qual o poder? O poder de escolher. Ser bom ou ser mal é uma escolha. É uma escolha. Por exemplo, quem vive no pecado está escolhendo ser mal. Não é Deus que está escolhendo isso, não. É a pessoa. Isso não foi algo que Deus determinou, foi algo que a pessoa determinou, através das suas escolhas. A mesma coisa o que é bom. Quem escolhe viver uma vida de submissão, de sujeição a Deus, está escolhendo ser bom, aos olhos de Deus. Então você vê, depende da escolha de cada um. Ele vai vir, ele só vai fazer o trabalho de limpar. E vai tirar o que é, vai recolher o que é bom e vai deixar, vai lançar fora o que é mal. Mas ele só vai fazer o trabalho de limpar. Não é ele que escolheu o que vai ser bom nem o que vai ser mal. É cada um. Ele deu o poder a cada um de escolher o caminho que vai seguir. Para onde vai? Ele deu esse poder. Ele não vai obrigar alguém a ir para o lugar que a pessoa não queira ir. Ele deu o poder para cada um escolher. Então ele vai limpar com cuidado a sua eira, plantação. Recolherá seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo inextinguível. Então quer dizer, ele vai recolher o trigo. No seu celeiro, quer dizer, ele vai recolher o trigo para consigo. Ele vai levar o trigo junto dele. E vai queimar a palha com fogo inextinguível. Haverá essa separação. O trigo será recolhido, a palha vai ser queimada. A palha estava ali perto do trigo, o tempo todo a palha esteve perto do trigo. Mas vai chegar uma hora que o Senhor da eira, ele vai limpar a eira. Ele vai limpar a eira e vai recolher o trigo para consigo e vai lançar a palha no fogo. Isso não vai acontecer apenas no dia do arrebatamento. Isso tem acontecido diariamente. Porque todos os dias pessoas morrem. Ou não. Todos os dias pessoas morrem. E tem aqueles que têm sido recolhidos no celeiro pelo Senhor da eira. E tem aqueles também, que é a maioria, que tem sido lançado no fogo. Mas é como falamos e repetimos. Quem escolhe isso não é ele. É cada um. Cada um determina se vai ser palha ou se vai ser trigo. Cada um. Não é Deus que determina o que nós vamos ser, somos nós.
Se nós não tivéssemos escolhas, poderia ser dada a desculpa de que é Deus que ia ter que escolher. Mas porque nós não temos escolha, ou melhor, porque nós temos escolha, então não é Ele quem escolhe, não é Ele quem decide. É você, sou eu. E nós vamos escolher de um jeito ou de outro. De um jeito ou de outro nós vamos escolher. De um jeito ou de outro, cada um de nós vamos escolher. Até aquela pessoa que diz assim, eu não quero Deus nem o diabo. Você já está escolhendo o diabo. Porque se você não quer Deus, automaticamente você está escolhendo o diabo. Não tem o meio termo. Não tem como a pessoa escolher. Não tem como a pessoa não escolher um ou não escolher outro. Se não escolheu um, já escolheu outro. Se escolheu um, não escolheu outro. Não dá pra... não quero nenhum dos dois. Você já está escolhendo um dos dois. Então cada um determina o que vai ser. Trigo ou palha. Mas o trigo vai ser recolhido no celeiro. A palha, ela vai ser queimada. A palha, ela vai ser queimada. Aquele que escolheu ser palha vai ser queimado com fogo inextinguível, quer dizer, com fogo que nunca se apaga. Tem esses dois caminhos aí. Ser recolhido no celeiro ou ser queimado no fogo inextinguível. É claro que se fosse para escolher entre os dois, eu creio que a maioria escolheria ser recolhido no celeiro. Mas para ser recolhido no celeiro, meu amigo, a pessoa tem que dar bom fruto. A pessoa tem que ser aquela árvore que dá bom fruto. Se ela não for essa árvore, ela vai ser recolhida. Ou melhor, ela vai ser lançada. Ela vai ser queimada com fogo. Você vê que serão dois fins. Um vai ser queimado, outro vai ser recolhido. Não existe uma terceira opção. Ou vai ser queimado, ou vai ser recolhido. Então, ou nós seremos queimados, sendo direto, ou nós seremos recolhidos para o celeiro, para o céu. Quem vai escolher isso? Quem vai determinar isso? Deus? Não. Não. É você, é eu, que vamos escolher isso. Então a decisão cabe a cada um. Ser trigo ou ser palha. O Senhor Jesus só vai fazer o trabalho de fazer o quê? De limpar com cuidado a sua eira. Não é Ele que vai escolher quem vai ser trigo. Não é Ele que escolhe quem vai ser trigo, quem vai... Não é Ele. É cada um que vai escolher. Se vai ser trigo ou se vai ser palha. Ele só vai vir fazer o quê? Não está dizendo que ele vai determinar o que é trigo ou o que é palha. Só está dizendo que a paz está em sua mão. E ele vai limpar com cuidado a sua eira. Por exemplo, o agricultor, ele não determina qual árvore que vai dar bom fruto ou não. Ele só lança a semente na terra e cada árvore dá seu fruto. E depois ele faz o quê? Ele recolhe os frutos que cada árvore deu. O Senhor Jesus, ele só lançou a semente na terra, quer dizer, permitiu com que nós viéssemos ao mundo. Mas aí, quem escolhe o que vai ser somos cada um de nós. Ele só vai fazer o trabalho de quê? Como João Batista disse. Ele só vai fazer o trabalho de limpar com cuidado. Não é de qualquer jeito, é com cuidado. Para que não se perca os bons e deixe passar os maus. Para que não se perca aquilo que presta, aquilo que é útil, e deixe passar aquilo que não é útil. Então ele vai limpar com cuidado a sua eira. Porque é sua eira. Não é a eira dos outros, é a eira dele. Então você vê que ele não vai fazer as coisas de qualquer jeito, ele vai fazer as coisas com cuidado. E ele vai recolher seu trigo, mas queimará a palha com fogo inextinguível. Então, ele só vai fazer o trabalho de limpar a eira com cuidado e recolher o trigo e queimar a palha. É isso que ele vai fazer. Ele não vai fazer mais nada. Ele não vai dizer você é trigo, você é palha. Não, ele só vai
fazer o trabalho de limpar. A palha vai ser lançada no fogo, o trigo vai ser recolhido. Quem escolheu ser palha? Quem escolheu ser trigo? Cada um. A pergunta é: você tem sido palha ou você tem sido trigo? O que você tem sido? É isso que você tem que pensar. É porque ele só vai vir fazer o trabalho depois, de limpar. Só isso. Não é ele que vai dizer quem você é. Você está dizendo quem você é através das suas escolhas, através das suas ações. Você está dizendo quem você é. Às vezes a pessoa acha que é Deus que vai fazer isso. Não. Deus, ele deixa você escolher. Ele só te deu a vida. Você faz o que você quiser com ela. Ele te deu uma alma. E você faz o que você quiser com ela. Se você quiser lançar essa alma no fogo, você vai fazer isso e ele não vai poder fazer nada para impedir. Agora, se você quiser levar essa alma ao céu, ele vai recolher. Então, é a escolha de cada um, é a decisão de cada um. É cada um que vai determinar, é cada um que vai decidir. Você vê como Deus é justo, como Deus é bom. Como Deus é bom, né? Porque ele deixa a gente escolher. Ele poderia escolher e dizer: você vai para o inferno, você vai para o céu. Ele poderia fazer isso. Poderia ou não poderia? Poderia. Mas isso seria justo? Então ele é tão bom, mas tão justo. Ele permite que nós venhamos escolher. Mas não dá para depois da pessoa ter escolhido o que ela ia ser, ela dizer assim: ah, poxa, eu tô aqui nesse lugar, Deus foi injusto comigo. Não dá. Porque ele deixou ela escolher. Ele deixou ela decidir. Ele não deixa só eu decidir, ele deixa você também decidir. Você vai escolher para onde você vai. Para que quando chegar no lugar lá, a pessoa não venha dizer: poxa, é uma injustiça estar aqui nesse lugar. Como se você escolheu ir? Por isso que Deus nos dá o direito de escolher. Para que ninguém venha reclamar, para que ninguém venha dizer: foi ele que me lançou no inferno, foi Deus que me mandou. Deus, ele só fez o trabalho de quê? De recolher o trigo e lançar no fogo a palha. Mas não foi ele que disse quem seria palha ou quem seria trigo. Ele só fez o trabalho de limpar a sua eira, só isso. Recolhendo o trigo e lançando a palha, só isso que ele fez. Ele não escolheu quem seria nada. Ele só fez o trabalho de limpar. E é só isso que ele vai fazer. Ele vai vir, ele tem vindo e recolhido o que é seu, e o resto tem sido queimado. É isso que está acontecendo todos os dias, é isso que vai acontecer no arrebatamento. Ele tem vindo, recolhido o que é seu, e quanto ao mais está sendo queimado. Se está sendo queimado é por quê? É porque ele queria queimar? Não. A pessoa escolheu ser palha. E o que você faz com a palha? O que você faz com a palha? Você queima ela. Não é ele que escolheu isso, foi ela. Foi a pessoa que escolheu isso. Quem está no inferno agora não está lá porque Deus escolheu, está lá porque ela escolheu. Quem está no céu agora não está lá porque Deus escolheu. Está lá porque ela mesma escolheu. Então você vai escolher para onde você vai. Será que isso não está bom para você? Você quer mais do que poder escolher para onde você vai? Você quer mais do que isso? Não sei, às vezes não dá para entender o que a pessoa quer mais do que poder escolher para onde ela vai. Se existe uma coisa que é excelente, que é assim, sabe, ótima, indescritível, é a liberdade. É a liberdade, mas tem pessoas que infelizmente estão usando a sua liberdade para lançar a sua alma no inferno. Deus deu a liberdade para o ser humano, mas infelizmente o ser humano não sabe usar a liberdade. Porque a maioria está indo para o inferno. Ele usa a liberdade para destruir a sua própria vida. Ele usa a liberdade para lançar a sua própria alma no inferno. Ele não tem sabedoria para usar a sua liberdade. Não tem. Ele pensa que a liberdade é para fazer aquilo que quer, para viver do jeito que quer, mas não é para isso. A liberdade é para salvar a sua alma. A liberdade é para você escolher ir para o céu. Sabe aquelas pessoas que hoje estão no inferno? Todas as pessoas que hoje se encontram no inferno poderiam ter ido para o céu. Todas. Não tem uma pessoa que está hoje no inferno que não poderia ter ido para o céu. Não tem uma.
Não tem uma. Todas que estão hoje no inferno poderiam ter ido para o céu. Mas o que elas fizeram? Escolheram ir para o inferno. Escolheram ir para o inferno, mesmo podendo escolher ir para o céu. Mesmo podendo escolher para o céu, elas escolheram ir para o inferno. Veja como é triste. Isso é muito triste. Isso é muito triste. Isso é até revoltante. A pessoa, mesmo podendo escolher ir para o céu, escolhe ir para o inferno. E você pode ir para o céu. Você pode ir para o céu. Você que fez tudo errado. Você que está aí no pecado. Você que está todo errado. Você pode ir para o céu. Você pode. Será que isso não está bom? É como falamos. Não existe uma coisa melhor do que a liberdade. Você poder escolher para onde você vai. Agora imagine se você vivesse sendo obrigado a ir para o inferno. Seria bom isso? Seria bom? Imagine se você nascesse sabendo que você ia para o inferno e que você não poderia mudar isso. Seria bom isso? Pense comigo, seria bom? Imagine se você nascesse sabendo que você estava destinado ao sofrimento. Seria bom isso? Com certeza não seria, mas aí o que Deus faz? Permite a você escolher. Mas às vezes a pessoa acha que isso não tá bom, ela quer mais do que isso. Você quer mais do que o direito de escolher para onde você vai, meu amigo? Você quer mais o quê? Você quer mais o quê do que o direito de escolher para onde você vai, meu? Você quer mais o quê do que isso? Você quer mais o quê? Então, sabe, não tem desculpa. Não tem desculpa. Porque se eu posso escolher ir para o céu, por que diabos eu vou escolher ir para o inferno? Se eu posso escolher subir, por que raios eu vou escolher descer? Por quê? Qual razão? Então seja inteligente. Seja inteligente. Escolha o céu, escolha a salvação, escolha Deus. O mundo está aí, oferecendo distrações a mil, entretenimentos a mil, prazeres a mil. Tudo que você quer esse mundo dá. Ele oferece, ele apresenta. Mas toda essa vida ilusória, enganosa, fingida, tem um final que é a perdição. Se você escolher sacrificar tudo isso e viver uma vida sujeito, submisso a Deus, meu amigo, você terá uma eternidade com Ele. Não é ser uma pessoa boa, é ser uma pessoa obediente a Deus, porque tem pessoas boas indo para o inferno. Porque eram até boas pessoas, mas não eram submissas a Deus. Não é a nossa bondade que vai nos salvar. É a nossa obediência a Deus. Veja, por exemplo, o caso de Abraão. Abraão ia sacrificar o próprio filho. Isso parecia ser uma coisa boa? Ele parecia, certamente, aos olhos das pessoas, um homem cruel. Como é que pode alguém matar o próprio filho? Mas por que ele estava fazendo aquilo? Por obediência a Deus. Então, ser obediente não tem nada a ver com ser uma pessoa boa. Ser obediente tem a ver com você ser sujeito, ser submisso a Deus. Não tem nada a ver com bondade. Tem a ver com você estar sujeito, estar submisso a Ele. Então escolha isso, porque quando você escolhe isso, você está escolhendo ir para o céu. E não tem coisa melhor do que você ir para o céu. Não tem coisa melhor do que você saber que se você morrer agora, a tua alma vai ser. Não tem coisa melhor do que isso. Nada nesse mundo paga, se compara a você ter a certeza da sua salvação. Você ter certeza que se você morrer agora, você vai encontrar com Deus. Todos nós podemos desfrutar disso. Todos nós podemos ter isso. Mas para que possamos ter isso, nós precisamos escolher, nós precisamos decidir. E nós podemos fazer isso. Se você não pudesse ir para o céu, eu até entenderia a sua escolha e continuar no pecado e continuar no erro, mas você pode ir. Você pode ir. Agora, se você vai ou não, não depende de Deus, depende de você, porque a porta para você Ele já abriu. Agora você tem que entrar pela porta. Então, se você quer a salvação, você vai escolher abrir mão do pecado, abrir mão da vida errada, abrir mão das pessoas erradas, abrir mão de tudo aquilo que tem afastado você de Deus. E a partir de hoje, você vai se submeter, você vai se sujeitar, você vai se voltar para Deus de verdade. Você vai assumir o compromisso com Deus de verdade. Para que a sua alma, no final de tudo, ela possa ser salva. Você possa estar com Deus, porque você escolheu, porque você decidiu. Você vai ser como esse trigo que Ele vai recolher
no seu celeiro, e não como a palha que ele vai queimar com fogo.